Hum. Olá, boa noite. Boa noite, Boa Nina. noite, Tudo bom? tudo bem com você? Tô joia. Estamos aqui hoje, dia 21 de dezembro. Agora são 7h23. Bravos guerreiros no nosso último encontro do Exatamente. ano. Aqui na Não nossa. dá, não daria para fazer um amigo secreto, só está em dois, Não então. dá para fazer um amigo secreto, pois é, né? Vamos contar para eles, né? Conversa de bastidor, esperando chegar, né? A gente estava conversando, né? Falando assim, mas vamos Isso. fazer, porque semana passada o mal-estar me pegou, mas agora cá estamos, né? No nosso quarto encontro. Muito bem. A todos que estão vendo aí a gravação, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Vamos continuar aí no nosso percurso com o mal-estar da civilização, dando continuidade aí ao encontro passado. Tá dando uma microfonia, é o seu áudio? Já foi que eu estava aqui dentro. Mas, como está só você, vamos ficar à vontade. Hoje nós vamos bater um papo de cozinha, né? Para tomar um café. Eu já tomei muito café, estou no É 440. isso aí, é isso aí. Eu vou Então, deixar desligado para não ter problema, tá? mas fica à vontade aí para você interagir, para você perguntar, ok? Então, vamos terminar, então, do ponto que deixamos. Vamos terminar o capítulo 2, tá? Não vou me adentrar muito no capítulo 3, vamos deixar isso para 2023, na nossa jornada, tá? Então, só vou repassar aqui alguns pontos, né? Que vimos, os slides estão disponibilizados para vocês, se não me engano, né? Então, fizemos um retrocesso do capítulo 1, as perguntas do sentimento oceânico, né? Deixa eu passar aqui algumas telas. Vimos aqui a questão dos textos metapsicológicos, os 5 textos. Falamos sobre a pulsão, né? Para pedir para vocês definirem pulsão, e gostei da resposta do colega que falou que era um frenesi, né? Que não deixa de ser. E, na verdade, deixar aqui uma observação, e talvez até uma provocação, né? Porque lembra na aula aberta, quando a gente estava definindo o que era o mal-estar, né? Que o Dunker coloca até como uma clareira, né? O Alexandre Simões coloca um acostamento, né? Por causa do prefixo an, né? É um texto muito mais pulsional do que pelo próprio sentimento de mal-estar, né? Que a gente fala do mal-estar físico, né? Não se reduz a essa questão do sentimento de mal-estar, mas muito mais numa dimensão pulsional, como a gente começa a ver agora no capítulo 2, e depois vamos ter aí no capítulo mais para frente, 6, alguma questão sobre a pulsão. Por isso que é importante, por isso que eu fiz essa revisão da teoria das pulsões, né? Falamos sobre ela, falamos o que vem a ser a pulsão, essa coisa que nos move por dentro, né? Como força constante, isso é importante, né? Ela não é uma força momentânea, né? Como uma força constante, ao mesmo tempo que é uma exigência de trabalho. Ela é uma força constante que te impõe a trabalho. E é a questão da renúncia pulsional que vai levar à civilização, segundo o Freud. Por isso que eu sempre coloco que, bom, colocado num ponto de vista sociológico, é considerado um dos textos sociais de Freud, mas é um texto clínico, e bastante clínico, por sinal, né? Se formos pensar a questão da pulsão, a questão dos destinos da pulsão, hoje nós vamos falar sobre a sublimação, né? Ele é um texto bastante clínico, né? Neste ponto aqui, principalmente, nós estávamos falando das técnicas de vida, estou repassando as telas até chegar no ponto onde estávamos. Tá ok, ótimo. Exatamente.
revisão um pouquinho disso aqui. A gente estava falando como que se alcança a felicidade, né? Então, falamos das poderosas diversões, né? Que aí, no caso, nos permitem fazer pouco de nossa miséria. Diversão no sentido de divertissement, de desvio, né? Às vezes a gente tem a ideia de colocar diversão como fun, né? Como, né, uma coisa, mas é mais que isso. Então, nós falamos das gratificações substitutivas, né? Que diminuem, né? Que diminuem a nossa miséria. É uma dessas formas, né? Então, aí falamos da arte e aqui da sublimação, que vamos falar agora, mais atentamente. As substâncias inebriantes que nos tornam insensíveis a ela, né? Falamos da intoxicação, né? E aí vamos vamos rever a argumentação de Freud, que ele está desde o capítulo 1 falando sobre a religião, né? E ele coloca, então, que não é fácil ver o lugar da religião nesta série. Teremos que lançar mais longe o olhar. Ele está querendo colocar a religião nesse meio aí, está procurando um modo de colocar a religião nesse meio aí, em sua argumentação. Vamos ver onde vai desembocar. Aqui algumas citações, né, da questão da finalidade da vida. Então ele traz o assunto da finalidade da vida, que é um assunto da filosofia bem antiga, né, da filosofia platônica, filosofia aristotélica. Todos os filósofos acho que procuram dar um sentido à vida, né, uma finalidade para a vida. Se fosse citar Aristóteles, era uma vida que tem um fim em si mesma, é uma vida eudaimônica. Né? Então, e várias coisas. Ele mesmo fala que o Freud, que muitos dos que a puseram acrescentaram: se a vida não tiver finalidade, perderá qualquer valor. Então, discutimos isso também, né? É um bom assunto, mas vamos passar. E aí, a questão da tal da Dona Felicidade, né? Até joguei no grupo a música da qual me referia quando diz a tal da Dona Felicidade. No encontro passado eu estava meio com reminiscências infantis, né? Não sei se lembra. E aí, foi verdade, foi verdade. Depois eu fui pesquisar o música do Trem da Alegria, do Clube da Criança, o primeiro programa da Xuxa, né? Enfim. Nossa, olha, foi. Eu joguei lá no grupo, depois, se quiserem, a prova está lá. Tá, mas eu vou ver de novo. Aí a música falava onde que a gente vai encontrar a tal da Dona Felicidade, né? E é o que a gente procura, né, na vida. E o Freud aqui está... Eu gosto da maneira como ele fala que é uma questão menos ambiciosa, porque não é nada menos ambiciosa, né? Não. Não é nada menos ambiciosa. E aí ele coloca o questionamento que estamos nos debruçando sobre o programa do princípio do prazer. O programa do princípio do prazer vai estabelecer a finalidade da vida. Né? Então, é o princípio do prazer que domina o desempenho do aparelho psíquico desde o começo. Só que o programa do princípio do prazer está em desacordo com o mundo inteiro. Então, como é que nós vamos fazer isso? Né? Colocando em grossos termos. Então, é esse o questionamento dele agora. Né? É absolutamente inexequível. Todo arranjo do universo o contraria, tudo é contra o princípio do prazer, né? Aquela velha história que a gente já sabe, da dualidade, princípio do prazer, princípio da realidade, que não é uma coisa freudiana, isso vem de uma filosofia, da filosofia utilitarista, por exemplo, é uma coisa que o Freud pega aí da própria filosofia e coloca desde a primeira tópica, né? Questão Sim, do ele toma emprestado para poder, como é que fala? Usar isso, né, de tema para poder se explicar. Se explicar, Uhum. É uma boa, se explicar é uma boa. Ele pega termos de visita às salas vizinhas, né? Da filosofia, da literatura, principalmente. Não digo, se ele tivesse um pouco mais de afinidade com o cinema, talvez usaria também, como Lacan fez depois, né? Mas principalmente da literatura. Eu digo isso porque...
Ele no tempo dele. Claro que em outros tempos Exato. ele usaria outros argumentos. Bom, eu já li que ele não era muito adepto do cinema, não, mas penso eu que talvez poderia aí se utilizar também, não sei. Aí eu estou só supondo. Mas eu digo isso porque é muito comum, e eu já escutei pessoas perguntarem a respeito disso e dizer que essa dualidade, princípio de prazer, princípio de realidade, buscar prazer, evitar o desprazer, seria uma coisa freudiana, mas deixando claro que não é. Né? Isso é uma coisa que vem lá do Stuart Mill, do Bentley, da filosofia utilitarista. Né? Então, somente para esclarecer isso. E aí temos o nosso impasse. Né? Ele vai fazer o quê? Se esse princípio do prazer está em desacordo com o mundo inteiro, podemos dizer que a intenção de que o homem seja feliz não se acha no plano da criação. Começamos a ver isso, né? Eu não me lembro se passamos por essa questão aqui, acho que sim, né? Mas vamos só dar uma revisada para fazer um gancho aqui para eu poder voltar para o texto. Então, a análise aqui do Viário, né, que no capítulo anterior, Freud identificara nas raízes do sentimento oceânico o narcisismo e nas da religiosidade o desamparo infantil. Neste capítulo, ele está ligando a imagem do homem comum e de sua religião, que conduz à identificação do princípio de prazer. O homem comum, esboçado por Freud, é alguém que tem um propósito de vida, a finalidade da vida, e cujo propósito é indubitável: ser feliz, mas ser feliz nos termos do princípio do prazer. É uma coisa essencial. Podemos avançar afirmando que, se no primeiro capítulo o homem recebia algumas origens universais do narcisismo e do desamparo, no segundo, uma universalização recai sobre as suas finalidades, que é ser feliz. Então, as explicações psicanalíticas parecem produzir não apenas genealogias, mas igualmente teleologias, cujos pontos de origem e chegada são igualmente estipulados teoricamente. Só que o desacordo do mundo para com o funcionamento do aparelho psíquico equivale a dizer que o homem não pode ser feliz. O homem em questão tem os contornos conceituais do aparelho psíquico. Sua felicidade equivale à realização do princípio de prazer, o que a gente sabe que é incompatível, né? E o seu comportamento ao funcionamento do aparelho psíquico. Então, aí que está o conflito. Ok? Aqui, deixa eu pontuar algumas coisas aqui. Então, a felicidade como fenômeno episódico, isso é importante colocar, né? Ela vem a felicidade, então, no sentido restrito, ela vem da satisfação repentina de necessidades altamente represadas. E, por sua natureza, é possível apenas como fenômeno episódico. E gosto muito dessa frase do Goethe, né? Que ele cita: nada é mais difícil de suportar do que uma série de dias belos. Né? Tudo muito feliz, tudo muito bom, tudo muito legal. Isso não é legal. Não tem adrenalina. Não tem adrenalina, não tem nada, não tem. Já pensou um mundo sem ansiedade, todo mundo feliz, aquela coisa utópica, né? E aí nós vamos entrar naquela questão, né? Que todo prazer em excesso ele acaba virando desprazer, né? Tudo em excesso vai virar um desprazer, né? Comer é muito. Pode Eu falar. já até li assim que uma frase falava assim: o céu deve ser muito sem graça. O céu deve ser muito sem graça. É, eu gosto muito dessa frase, gente. Nada é Não mais tem. difícil de suportar do que uma série de dias belos, gente. Não dá, né? Eu não sei se existe um outro plano, e se nesse plano a gente muda essa expectativa, mas
dentro do que a gente entende, seria insuportável. Insuportável. Porque você vai ter aquele famoso gráfico da tensão, né? Tem que descarregar. Né? Que é a questão, eu tinha até, estava com ele aberto aqui, mas a pessoa vai só subindo, tudo, não tem como você descarregar, é um tédio. Acho que a gente chegou a conversar sobre isso, agora eu não me lembro se foi nesse percurso ou no outro. Quando a gente está de férias, a gente está trabalhando, a gente fica doido para estar de férias, mas passa uns 2, já quer voltar a trabalhar porque tá demais. Não, a gente está muito calmo, a gente tem que ter essa movimentação. Por isso que as pessoas, até nas férias, elas querem fazer coisa diferente, mas elas querem fazer alguma coisa que dê emoção, né? Cria expectativa. Exatamente. Então essa questão da felicidade eterna, vamos dizer assim, né, da felicidade duradoura, ela por si só já é um conceito que é meio impossível, é meio utópico. Né? Por isso que o Freud coloca ela é um fenômeno episódico. E daqui a pouco nós vamos chegar numa citação, eu não vou dar spoiler não, que é fato e batata. Né? Quando que a gente está feliz o tempo inteiro, né? Tem uma fase, só tem uma fase quando a gente acha que está tudo lindo, que a gente está muito bonito. Você deve imaginar qual é. Paixões. Quando a gente está apaixonado. Nós vamos chegar lá daqui a pouco na citação que eu gosto bastante e concordo. Né? Quando a gente está apaixonado, aí o negócio é complicado. Porque, bom, você fica um final de semana com a pessoa, tudo muito bonito, tá tudo, não, pode estar caindo uma tempestade lá fora, mas está tudo lindo. Sim, agora, sim. Faltou a pessoa, aí o trem desandou. Então, a felicidade não é essa coisa, né, que ela vai se arrastando, né? Todo prazer que se arrasta demais vira excesso, vira desprazer. Né? Comer é bom. Né? Comer é bom. Mas muito, fica comendo demais. Sempre. Tudo é ruim. Até beber água demais é ruim. Sim. Então, acho que nesse ponto aqui. Meu prato favorito, ele é favorito porque ele é de vez em quando, porque se ele for todos os dias. Todas as semanas, meses, um ano, ele vai virar até nem precisa de um mês. Né? Em um mês. Então, é por aí mesmo. A gente está aqui nesse papo de cozinha, o pessoal vai ver a gravação depois, então, mas hoje eu vou me dar a liberdade de falar algumas coisas mais soltas. A própria psicanálise. Outro dia eu estava assim, gente, não estou afim. Estou afim de ir para um lugar onde não tenha analista, onde não tenha Freud, não tenha Lacan, não tenha nada, porque eu estou precisando. O papo tem que ser outro, né? O papo tem que ser outro. Pois é. Sim. Mas eu acho que isso acontece com todas as áreas, né? Acho que os médicos, os advogados, acho que cada um no seu... Cai exatamente no que a gente está falando, entendeu? Você é sempre aquilo, por mais que a pessoa goste, por mais que ela ame fazer isso. Eu quero falar besteira, quero falar besteira, quero falar coisa que não tenha sentido, não quero ficar fundamentando tudo que eu falo na filosofia, tem umas coisas que às vezes tem que ser assim, né? Não tem que ficar analisando todo mundo. Exatamente. Aí já entra na psicanálise selvagem, né? Que isso aí a gente não pode fazer, né? Às vezes, bom, confesso o pecado capital, que às vezes a gente faz pra gente, né? Claro que sim. Né? Isso aí a gente pode confessar. Você está escutando duas pessoas conversando ali, às vezes é meio inevitável, mas isso aí é psicanálise selvagem. Mas vamos lá, então. E esse ponto aqui que é interessante, que são as fontes do sofrimento. Sofrer nos ameaça a partir de 3 lados: do próprio corpo, né? No caso que foi no meu caso da semana passada, foi no caso aí da pandemia, e a pandemia tem uma questão interessante, que a pandemia junta essas 3 fontes de sofrimento e nos ligou de uma forma muito inesperada. Né? Então, por quê? A pandemia foi algo que atacou do próprio corpo, um vírus que atacou o próprio corpo,
do mundo externo, da natureza, isso aí veio, não se sabe de onde, se foi do morcego, se foi do macaco, se foi do laboratório, isso veio de fora. E, por fim, o que acabou acontecendo? Afetou as nossas relações sociais. Nós tivemos que fazer o quê? Distanciar. E o distanciamento é uma das sugestões que o Freud dá para resolver a questão do impasse do laço social, mas a gente viu que não é bem por aí. Esse isolamento em excesso, como a gente está falando que tudo em excesso é ruim, né? Está provocando aqueles fenômenos, né, Nila, do hikikomori, dos jovens que não querem sair do quarto, a geração do quarto, está produzindo esses novos sintomas. Né? Mas agravou, né? Agravou esse tipo de coisa. Porque já existia, mas assim, mais localizado, isso de repente virou uma coisa que hoje é o que a gente pode dizer, uma pandemia, né? Mas eu estava vendo até o próprio Alexandre Simões falar sobre essa questão da pandemia, como que ela junta as 3 fontes de sofrimento do Freud, que foi o corpo e a natureza, e como que afetou as nossas relações. De repente, a gente se viu preso dentro de casa. No começo, a gente não sabia o que era, né? Como isso trouxe vários tipos de sofrimento. Né? Então, trazendo isso para a modernidade, para a contemporaneidade, porque né, um texto aí de quase 100 anos é bastante atual. Né? E isso é interessante, essa última citação. Todo sofrimento é apenas sensação. Existe somente na medida em que o sentimos. E nós o sentimos em virtude de certos arranjos de nosso organismo. Você falou aí a questão da descarga de adrenalina, por exemplo, numa crise de ansiedade. Uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, né, você está... Aí tem a ver com as pulsões também, né? Você está tendo a descarga de adrenalina que você não sabe o que fazer com ela, né? É um sofrimento. Esse sofrimento esse sofrimento é sensação. Esse sofrimento é sensação. Né? E aí, tem vezes que é meio difícil de você controlar, né? Muito bem. Só esses 4 itens aqui já daria uma boa conversa, né? Já está dando, Uma né? A gente semana de poderia conversa. ficar uma semana de conversa, Sim. de exemplo, né? Então tá aqui, ó. Resumindo, eu gosto de colocar essas 3 formas aqui de uma maneira mais técnica, né? Do jeito que está lá no texto, a prepotência da natureza. Essa é inevitável. Agora, por exemplo, estamos nessa época de chuva. Isso é inevitável. O sofrimento que isso causa é inevitável, né? A natureza é a natureza. A fragilidade do corpo, né? E aí que é a base da argumentação, que é a insuficiência das normas que regulam os vínculos humanos na família, no Estado e na sociedade. Aqui a gente vai entrar, Nila, na questão que é fundamental, que é a questão da lei, né? Nós vamos começar a entrar aqui na questão da lei. Né? Uhum. E pela physis, pelo corpo e pelo laço social. Essa nota aí eu coloquei que é minha, né? Uma anotação, o Freud não fala isso, eu coloquei. A partir do momento que nós construímos nossa identidade na relação com o outro, aí que vem esse sofrimento pelo laço social. E colocando aí que o laço social mudou, né? As relações que eram verticalizadas agora estão horizontalizadas, né? Como diz o Forbes. E aí é toda aquela metáfora de Terra 2, com a qual eu concordo, há controvérsias, mas eu acho uma metáfora interessante, que trata justamente o quê? Dessa mudança do laço social. Você conhece a Terra 2? Não. Ele usa a metáfora da Terra 2 como se fosse o mundo pós-moderno. Então, para falar sobre essas mudanças do laço social e como que isso tem afetado a contemporaneidade. Então, você tinha relações sociais que elas eram verticais. Então, as coisas eram hierárquicas, elas vinham de cima para baixo.
Hoje você tem relações sociais que são horizontais, né? E isso pega muito da filosofia também, né? É muito interessante. Depois eu jogo no grupo questão Tá. para explicar como que o laço social mudou na família, no trabalho, na igreja. Oi. Mas ele fala, ele se baseia em quê? Redes sociais? Ele acha que nesse sentido é que mudou essa de vertical para Em tudo, horizontal? com o advento da internet. Também. Com o advento da Uhum. internet. E aí ele trabalha junto com filósofos como Luc Ferry, pessoas que... O Luc Ferry tem até um livro muito interessante que chama A Revolução Transhumanista, que fala sobre essa questão da tecnologia, da inteligência artificial, da própria questão, por exemplo, do Uber, do iFood, que seriam, como que chama isso? Colaborativo, mas que na verdade não é colaborativo. Então, como que essas coisas estão transformando os laços sociais? Mas a partir do advento da internet. Então, a partir aí da década de 90. Né? E aí, Sim. trazendo novos sintomas, e aí a pergunta mesmo que ele coloca é o seguinte: estamos tratando novos sintomas com velhos remédios? E aí ele vai fazer a mesma questão, baseando-se até no mal-estar na civilização, né? Aonde está a felicidade? Muito interessante essa questão da Terra 2. Eu gosto, tem gente que critica e tal, mas ele era um programa da cultura até, com a Maria Fernanda Cândido. Né? Sim. Sim. Me lembrei do tema agora. Mas muito bom. Né? Então vamos seguindo aqui. Mas isso é muito importante de destacar, né? Como o laço social mudou. Né? E o próprio Freud vai falar um pouco lá na frente a questão disso, quando ele vai falar da tecnologia. Né? Aqui, a gente sempre que fala felicidade tem uma figurinha, né, de um campo bonito, né, Uma bolo, praia. uma praia, um campo de girassol. Mas o ponto é isso aqui. A felicidade do homem é moderada, que ela não pode ser eterna, vamos colocar assim. Ela é moderada pelas possibilidades de sofrimento, tal como o princípio do prazer transforma-se no princípio da realidade sob a influência, tá escrito influência, tem que consertar, sob a influência do mundo externo. Temos aqui outra oportunidade de apontar como os contornos do homem freudiano seguem os contornos da sua rede conceitual. Então, aqui a gente está vendo como que ele está argumentando. Desde o capítulo 1, que nós vimos que ele deslocou o discurso religioso para o discurso psicanalítico. Agora, o que ele está fazendo? Ele está deslocando aí meio discurso religioso, filosófico, né, para o conceito psicanalítico, né, que o Viaro está chamando aqui de sua rede conceitual. Né? Mesmo onde suas possibilidades de satisfação entram em contato com o mundo externo e com os relacionamentos com outros homens, isso não acontece sob a égide de outro princípio, o da realidade. Quando a execução do princípio de prazer é assumida pelo princípio de realidade, um derivado da realidade interna é que responderá pelo contato com a realidade externa, a realidade psíquica. A realidade psíquica. Ok? Eu não lembro se a gente chegou a ver esse slide ou se eu falei que ia passar para vocês, que foi o debate, né? Não, não me lembro de ter visto. Como eu estava te dizendo que eu sou a memória, eu não me lembro de ter falado isso. Eu me lembraria. Porque isso é importante, por isso que eu pus em negrito. Quando a execução do princípio de prazer é assumida pelo princípio de realidade, um derivado da realidade interna é que responderá pelo contato com a realidade externa. E aí a gente pode dissecar essa frase em vários exemplos e várias questões estruturais. Aí nós vamos ver a realidade psíquica.
nós vamos poder debater aqui o que seria a realidade psíquica, né? Analisando mente, não podemos dizer que mente, porque aí é a realidade psíquica. Uma vez eu estava num debate desse, eu achei interessante, né? Mentira na análise pode? Ou não existe mentira na análise? Uma boa pergunta. Eu diria que não existe mentira. Eu fui por esse lado também, não existe mentira na análise. Não, não. Ah, mas ele pode inventar o que ele quiser, é a realidade psíquica. O que está em jogo é a realidade psíquica, por mais absurda que seja. Mas... Por quê, né? Por quê? Porque, veja... Porque Perdão, escolheu, porque escolheu essa mentira, né? E não outra. Que é aí que vai o que está em negrito aí, porque é um derivado da realidade dele, que é a forma que ele usa para atingir essa satisfação. Veja como isso bate com o que eu tinha dito, que o texto é muito sobre, é mais, não o sentimento de mal-estar, mas a questão pulsional. Né? A questão pulsional. Muito bem. Aí eu coloquei essa questão da letosfera, que é isso que a gente está falando, Nila. Eu acho que você conhece esse conceito, né, do Lacan, que foi trabalhado em alguns seminários com o Alexandre Simões, e agradeço aqui novamente a sessão das telas, que é essa questão do laço social que eu estava dizendo. O que seria a letosfera? É o que Lacan chama dessas coisas que estão em volta aí, né? Você citou aí a rede social, a internet, né? A disseminação e infiltração da ciência e suas parafernálias na vida cotidiana, nos laços sociais, gerando fascinação e desdobramento de possibilidades ou impossibilidades. Essa questão que a gente estava tratando agora há pouco do Terra 2, né? Da internet, da rede social, aquela velha história, né? Criando novos sintomas, criando ansiedade, né? Eu acho que principalmente o Instagram, porque o Instagram mexe com o visual, né? O visual eu estou aqui no quarto, final de semana, estou num tédio danado, vou lá no Instagram, o coleguinha está lá fazendo não sei o quê, a vida dele é melhor que a minha, aí começa. Isso é no caso do neurótico, né? Uhum. Então, esse ponto é essencial para a gente poder linkar, né, o que a gente está vendo no Freud com a nossa realidade. Aí, isso é no seminário 17, né? Aí tem as latusas, é uma coisa interessante. Depois, se vocês quiserem, a gente pode extrapolar isso aí, mas é um conceito lacaniano, mas como estamos em uma sociedade lacaniana, a gente tem que dar umas pitadinhas, né? Eu brinco assim, Nila, o Lacan que existe em mim não consegue ficar quieto. Bom, vou passar algumas telas aqui para frente, mas é a questão da intoxicação, né? A gente falou bastante da questão da intoxicação. Lembrei, nós paramos nessa tela aqui, falamos sobre a intoxicação, o colega deu uns depoimentos, e aí a discussão se fez, o que foi muito boa, e no ponto disso que está nesse primeiro item, né? Da economia libidinal. E aqui são as pulsões e seus destinos que estão em pauta. O que está em jogo na busca pela felicidade é o quê? A satisfação pulsional. Fechando aí. E aí nós vamos entrar na sublimação, que não chegamos a falar. Ok? Então, eu vou pegar aqui, eu não vou saber citar a página, eu vou continuar lendo a versão da Imago, que eu estava acompanhando com vocês, com os colegas no outro encontro,
Então, agora nós vamos falar sobre a sublimação. Eu vou lendo, vou fazendo as pontuações aqui, tem uns slides e a gente vai acompanhando. Ok? Caso você tiver aí como abrir o PDF para acompanhar, está na página 10 do PDF. Tá, vou continuar lendo a Imago, né? Apesar de não gostar muito, eu acho essa tradução da Imago muito clássica, com as próclises e as mesóclises, né? Eu não... Eu estou tentando aqui, ver se eu abro. Estou segurando o celular porque ficou sem bateria também, você acredita? Muito trabalho hoje. Sim. Mas em qualquer coisa eu vou lendo bem pontuadamente. Peraí, que eu já estou conseguindo abrir. Capítulo 2, né? Dá na página 10 aí, eu acho que esse PDF tem 39 páginas, finalzinho da página 10. Né? Sim, estou chegando lá. Página 10. Isso, vamos lá. Muito bem. Então, já esse capítulo, esse parágrafo de cima é isso que a gente estava dizendo, né? Vou só pegar a última frase aí para fazer o gancho. O sentimento de felicidade derivado da satisfação de um selvagem impulso pulsional não domado pelo ego é incomparavelmente mais intenso do que o derivado da satisfação de uma pulsão que já foi domada. Essa questão da satisfação que a gente está falando. Né? Aqui eu acho, não é que falando mal da Imago, mas a tradução é muito clássica, é um português mais difícil de entender. Né? Na minha opinião. E aqui onde tem impulso, eu já vou lendo pulsão, mas... Né? A irresistibilidade dos impulsos perversos e talvez a atração geral pelas coisas proibidas encontram aqui uma explicação econômica. Aí a gente chegou a citar que o que é proibido é mais gostoso. Não é verdade? Lembra disso? Sim. Nós chegamos a debater Sim. isso. E é verdade, Sim. o que é proibido é mais gostoso. Cai de novo naquilo que eu falei, mais adrenalina. Mais adrenalina. Fala não pode, que aí complicou. Você não pode sair. Foi o que aconteceu durante a pandemia. Você não pode sair. Aí dá vontade de sair, fazer um monte de coisa que você não tinha vontade, por que não, né? Sim. Acho que o não se escreve, né? Então agora vamos lá, a sublimação. Existe aquela história de que um dos textos metapsicológicos era sobre a sublimação, só que esse texto nunca viu a luz do dia. Há quem diga que Freud não o escreveu, há quem diga que ele jogou fora, há quem diga que está nos arquivos aí, que agora vai sair muita coisa do Freud que está nos arquivos, que vão ser liberados, estão sendo liberados aos poucos na Biblioteca do Congresso Americano. Mas aqui é um dos pontos onde ele trata especificamente da sublimação. Né? Então, vamos lá. Outra técnica para afastar o sofrimento recorre aos deslocamentos da libido que nosso aparelho psíquico permite, através dos quais sua função ganha muito em flexibilidade. A tarefa consiste em deslocar de tal forma as metas das pulsões que eles não podem ser atingidos pela frustração a partir do mundo exterior. Para isso, ela conta com a assistência da sublimação dos instintos, da sublimação das pulsões. Obtém-se o máximo quando se consegue intensificar suficientemente a produção de prazer a partir das fontes do trabalho psíquico e intelectual. Quando isso acontece, o destino pouco pode fazer contra nós. Veja a diferença entre o que eu estou lendo na Imago e o que está no slide, que é a questão da tradução. Né? Uhum. Uma satisfação desse tipo, como, por exemplo, a alegria do artista em criar, em dar corpo às suas fantasias, ou a do cientista em solucionar problemas ou descobrir verdades, possui uma qualidade especial que, sem dúvida, um dia poderemos caracterizar em termos metapsicológicos.
Aqui está um dos indícios os quais ele nunca escreveu o texto sobre a sublimação. Atualmente, apenas de forma figurada, podemos dizer que tais satisfações parecem mais refinadas e mais altas. Contudo, sua intensidade se revela muito tênue quando comparada com a que se origina da satisfação de moções pulsionais grosseiras e primárias. Ela não convulsiona o nosso ser físico. E o ponto fraco, isso aí que é uma coisa interessante, o ponto fraco desse método reside em não ser geralmente aplicável de uma vez, que só é acessível a poucas pessoas. Só poucas pessoas têm o dom da sublimação. Um artista, só poucas pessoas têm esse dom, esse destino à pulsão. E mesmo para os poucos que os possuem, o método não proporciona uma proteção completa contra o sofrimento. Não cria uma armadura impenetrável contra as investidas do destino e habitualmente falha quando a fonte do sofrimento é o próprio corpo da pessoa. Então, não é um método totalmente eficaz. Não é um método totalmente eficaz. Aqui tem uma nota a 2 textos de referência onde ele trabalha isso, que é a formulação sobre os 2 princípios do aparelho psíquico e a conferência introdutória, onde ele fala do destino das pulsões. Agora não vou me lembrar o número. Mas a questão a considerar é essa. Ele considera a sublimação como um destino da pulsão, mas que não é para todo mundo. E não é para todos os casos. Né? Sabe aquela historinha que a sublimação é transformar o destino inaceitável em um destino aceitável? Socialmente falando? Eu não posso matar, mas eu posso criar uma história que nessa história eu escrevo que eu mato um monte de gente. Né? Então é você transformar aí alguma coisa no aceitável socialmente. O que muitos artistas fazem, né? Artistas plásticos, por exemplo. Eu estava assistindo ontem um filme que há muito tempo eu não vi, que chama Pollock, sobre o Jackson Pollock, um filme com o Ed Harris, o Pollock é um dos grandes pintores americanos. Eu estava prestando atenção nisso, como que esses artistas, o próprio Freud fala sobre o Da Vinci, né? Tem o texto sobre o Da Vinci, mas no caso sempre tem uma compulsão, né? Que ele sublima com a arte, né? No caso dele era o álcool, no caso do Pollock era o álcool. Né? Então é transformar. Ele não podia beber, então quando ele não podia beber, ele entrava ele ficava em abstinência, ele entrava no estúdio dele, ficava com as tintas todas no chão, ele pintava com a mão, com o joelho, era a maneira dele pintar. Uhum. Então era uma forma. Mas eu penso que a sublimação é mais que isso. Isso aí é opinião minha. A sublimação é mais que isso. Mas é um exemplo, né, que ele dá. É um exemplo, Não, eu digo assim, eu penso que a sublimação é mais do que isso, você transformar um comportamento não aceito socialmente em uma coisa aceita socialmente. Não, é muito mais que isso. É muito mais que isso. E uma coisa interessante que eu escutei recentemente também, para você dizer que você sublimou uma pulsão, ela tem que o resultado da sublimação tem que vir a público, senão não resolve. Você escrever e colocar na gaveta não é sublimar. Eu fiquei com essa ideia. O ato, o que ele para ser considerado uma sublimação completa, o quadro tem que ser exposto, o livro tem que ser publicado, a aula tem que ser dada, tem que atingir o outro. Uma coisa interessante também a se pensar na questão da sublimação. Na verdade, o autor, né, seja do que for, ele precisa da avaliação do outro. Uhum. Aí, se tem a visão do outro, aí a sublimação está completa.
precisa da avaliação do outro, né? O olhar do outro perante a... Nesse sentido. nesse De sentido. olhar, dele saber o que o outro... A opinião, sei lá, não sabia nem se a opinião é positiva ou negativa, mas a reação, né? A reação, É a reação. É um modo interessante também de se ver a questão, né? Uhum. E o que eu acho interessante, até marquei aqui, é quando ela falha, e ela habitualmente falha quando a fonte do sofrimento é o próprio corpo da pessoa. Aí eu acho meio difícil sublimar, né? Quando o sofrimento vem do corpo. Uma doença, isso é... A reclamação, não seria? A queixa, sim, poderia ser, mas ela chega... Queixa. Seria, não sei, podemos pensar. Né? Né? Ó céus, ó vida, ó azar, né? Não, fala assim, a reclamação para o outro, o que ela quer? Ela quer ser olhada, né? Ah, nossa, eu estou muito doente, eu estou muito mal, o que você quer? Atenção. Né? Atenção, num ponto assim pode Então ser. não deixa de ser uma sublimação também. E sempre, a maioria das vezes, vem com aquela frase final assim, mas não vou reclamar não, né? Depois de ficar meia hora já reclamando, ela fala... Não, até diferente. Eu não sou de reclamar. Eu não sou de reclamar. Mas... Mas aqui, é blá, 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 mas não posso reclamar não, né? Depois de você ter ficado meia hora reclamando. Sim. É uma sublimação. Bom, a própria, mas por esse ponto eu não tinha pensado. Eu tinha pensado no caso de doenças mais graves, alguma coisa. Mas é um bom ponto. Seguindo aqui com o Freud, eu penso, nós vamos ter uma nota de rodapé aqui. Aqui eu coloquei algumas figuras ilustrativas, como ele fala que a sublimação não é para todos, aí eu coloquei até o próprio aqui. Quem sabe ele não criou a psicanálise como uma forma de sublimação de alguma coisa, vai saber, né? Coloquei o Goethe, o Schiller, que são pessoas que ele cita, né? O Lacan, como o Lacan não pode faltar, né? Não. Era só para ilustrar essa parte aqui, né? E há uma questão da nota de rodapé. Esta nota de rodapé foi inserida depois, eu a transcrevi aqui, e ele nos diz uma coisa interessante sobre o trabalho. Vamos lá. Não havendo uma disposição especial que prescreva imperiosamente a direção dos interesses vitais de alguém, o trabalho acessível a todos pode ocupar o lugar que lhe é proposto pelo sábio conselho de Voltaire. Não é possível, nos limites de um panorama sucinto, examinar satisfatoriamente a importância do trabalho para a economia libidinal. Considerando que ele está dizendo que o trabalho é sublimatório, né? O trabalho é uma forma de sublimação. Nenhuma outra técnica para a condução da vida prende a pessoa tão firmemente à realidade como a ênfase no trabalho, que, no mínimo, a insere de modo seguro numa porção da realidade, na comunidade humana. A possibilidade que oferece de deslocar para o trabalho e os relacionamentos humanos a ele ligados uma forte medida de componentes libidinais, narcísicos, agressivos e mesmo eróticos, empresta-lhe um valor que não fica atrás de seu caráter imprescindível para a afirmação e justificação da existência na sociedade. A atividade profissional traz particular satisfação quando é escolhida livremente, isso é, quando permite tornar úteis, através da sublimação, pendores existentes, impulsos instintuais ou moções pulsionais subsistentes ou constitucionalmente reforçados. E, no entanto, o trabalho não é muito apreciado como via para a felicidade.
vou abrir um parênteses, aí vamos depender, né? Se for uma compulsão ao trabalho, é outra história, né? As pessoas não se lançam a ele como a outras possibilidades de gratificação. A imensa maioria dos homens trabalha apenas forçada pela necessidade, e graves problemas sociais derivam dessa natural aversão humana ao trabalho. Aqui que eu acho interessante, porque o Freud fala que o homem é preguiçoso por natureza, se a gente colocar em outros termos, né? Pois é, não sei se eu concordo com isso. Não sei se você já ouviu essa frase, que eu já Sim, atribuí a Freud, que o homem é preguiçoso por natureza, com essa mesma palavra, né? E aí há controvérsias, o que você acha disso? Vamos lá. olha, se você pensar na própria evolução do ser humano, mostra que ele não é preguiçoso por natureza, né? Aí eu vou jogar uma outra questão. Se não houver a necessidade, ele faz, ou ele faz por necessidade? Se o homem não tivesse necessidade, por exemplo, de criar a roda, será que ele teria feito a roda por iniciativa própria? Acho que é aí o ponto que ele fala. Olha, O preguiçoso, a gente tem que entender essa questão, essa aversão humana ao trabalho, a gente tem quer que... dizer, ele saiu para caçar porque senão ele ia morrer de fome, né? Exato, Ele começou a plantar porque senão ele ia morrer de exato. fome. Então, pelas necessidades, ele foi criando os modos para a sua subsistência. Mas lá para frente ele vai falar que a necessidade é uma das mães da civilização. Então, acho que é nesse ponto que a gente tem que entender essa questão da preguiça que ele coloca. Algumas pessoas colocam preguiça, aqui nessa tradução está como aversão humana ao trabalho, né? Então, e o trabalho como fonte sublimatória, né? Trabalho como fonte sublimatória pulsional, né? Então, aqui tem uma nota que ajuda a desmembrar essa fala, que é polêmica, né? Depois os outros colegas que estão vendo a gravação, se quiserem se posicionar, é uma coisa que eu sempre gosto de ouvir. Adoraria. Porque é polêmico, né? Mas a gente tem que entender o contexto, né? A gente fala a palavra preguiçoso como um vício, né? Preguiça como um vício, não como uma virtude. Mas nesse ponto aqui, nessa questão da necessidade, porque aí vai se ligar com o que a gente vai ver num capítulo lá na frente. E aí eu coloquei essa citação do Viário aí, sobre o que o Freud acaba de falar nessa polêmica nota de rodapé, que ele vai dividir as atividades laborais em dois grupos. O do trabalho sublimatório, que a gente viu anteriormente, que é acessível a poucos, que habita o homem a uma maior independência em relação ao mundo externo, e que traz as marcas de uma livre escolha por tornar possível o uso das inclinações instintivas, pulsionais. Então, a sublimação você faz por escolha. E do outro lado, o do trabalho comum, trabalho que é aberto a todos, que prende o indivíduo à realidade e que traz as marcas de uma pressão da necessidade em razão de uma natural aversão ao trabalho. Veja que aqui eu deveria ter grifado necessidade, mas fica grifado verbalmente aí. Uma pressão da necessidade em razão de uma natural aversão humana ao trabalho. Eu vou seguir lendo o Viário aqui, apesar de não estar aí no slide. Além disso, Freud também naturaliza essa divisão quando atribui o trabalho sublimatório a dotes, disposições e inclinações pulsionais existentes, persistentes ou constitutivamente reforçadas,
E quando atribui o dito desprezo pelo trabalho a uma natural aversão humana. A sublimação, então, ela é conectada ao quê? A dons, né? A inclinações pulsionais, ao dom como virtude, poderíamos colocar. As disposições pulsionais, quando presentes, influenciam na determinação das possibilidades de livre escolha laboral. Ou, quando ausentes, ou não presentes de determinada forma, justificam as pressões da necessidade na execução do trabalho. Era isso que eu estava te falando agora há pouco, Mila. Se não houver a necessidade, ele faria? Com exceção dos cientistas, né? Dos Einsteins da vida, né? Mas até eles não agem por uma necessidade de se descobrir alguma coisa. Não sei, não tem resposta certa ou errada, eu estou tentando discutir. Sim. Até eu fico pensando, né? Então, relembremos. Pode seguir? Você quer falar sim, por favor. Não. Então, a gente continua tricotando isso, por isso. Relembremos, finalmente, duas coisas. Primeiro, que essas diferenças constam a despeito da afirmação de ambos os processos compartilharem o mesmo substrato metapsicológico, ou seja, a sublimação. Isso é, a despeito de ambos, do ponto de vista econômico, pressuporem o deslocamento libidinal. Segundo, que a sublimação é associada à arte e à ciência, atributos dos grandes homens que prescindem da religião. Lembra daquela citação lá, que quem tem homem, quem tem arte, que tem religião? Uma citação lá de trás. De cabeça eu não vou lembrar a citação. Mas esses homens prescindem da religião, enquanto o trabalho é descrito como trabalho profissional comum. Adjetivo do dito homem comum, que, ao invés de arte e ciência, tem religião. Isso é uma referência àquela citação lá de trás, que explica um pouco. Eu vou ler aqui a citação para refrescar a memória, já tem um tempinho já, né? Lá no final do capítulo 1, aqui não dá para te mostrar, o meu livro eu não escrevo nele, mas ele está cheio de fichinha. Uhum. Quem tem ciência e arte tem também religião. Quem essas duas não tem, esse tenha religião. Aquela citação lá de trás do Goethe, que é o que está trazendo de volta aqui. E é importante também a gente ver como que em filosofia ou esse tipo de texto as palavras têm um outro sentido, né? Homem comum, homem vulgar, né? Os textos de Aristóteles, por exemplo, falam muito o vulgar, né? O vulgar é o homem comum, aquele que não tem, pode ser até uma maneira até hierárquica de dizer, mas o vulgar é o homem. Não é o pejorativo, né? Não é o pejorativo, é o homem sem instrução, o homem. Em Aristóteles é muito isso. Né? E aqui o comum, ele está dizendo, o homem comum, que não tem arte, esse que tem a religião, o homem que não sublima. Ele não acabou de falar que a sublimação não é para todos? Então, o Viário retomou aí na nota dele aquela citação lá de trás, um exercício retórico bem interessante. Podemos seguir? Sim. Deu por mim, vou também, bobo. Se não estiver enfadonho, sigamos. Não, vamos, sigamos. Então, vamos seguindo aqui. Na continuidade, então, vamos ver. Freud explora outros procedimentos cujas intenções são nos tornar independentes do mundo externo pela busca de satisfação em processos psíquicos internos. Nos tornar independentes do mundo externo pela busca de satisfação em processos psíquicos internos. Isso é importante também dizer. Né? A pulsão não é força constante e exigência de trabalho? A gente tem que dar um destino para ela, né? Uma satisfação.
independente do mundo externo, trazendo à baila as ilusões advindas da vida imaginativa, as fantasias e a fruição das obras de arte. E assim ganha em profundidade a separação entre mundo interno e externo, que estamos a apontar nesta exposição sobre os caminhos e métodos na busca para a felicidade. Então, vamos a Freud, tendo visto esta observação do Viário, vamos a Freud. Ô, Gustavo, Oi. A gente pode, assim, não sei se você quer continuar alguma coisa, mas a gente pode parar agora às 8h30? Sim, podemos. Está chegando uma visita. Sim, sim. Tá. Eu farei o seguinte... Então. Eu ficaria até 10 horas, tá bom? Eu farei o seguinte, então. Eu vou continuar a exposição do que eu tenho aqui, gravado, e aí eu deixo para vocês. Tá, eu vou ficar até quando eu puder, tá? Tá bom. Só não vou ter interlocução, vou estar literalmente falando sozinho, mas não é problema. Vocês me tragam a resposta depois. Eu vou ficar até tocar o interfone. Mas fica à vontade, tá bom? Fica à vontade. Mas deixa eu só terminar esse gancho aqui. Sim, vamos. Voltando aqui a Freud, né? Enquanto esse procedimento já mostra claramente uma intenção de nos tornar independentes do mundo externo pela busca de satisfação em processos psíquicos internos, o procedimento seguinte apresenta esses aspectos de modo ainda mais intenso. Nele, a distensão do vínculo com a realidade vai mais longe. A satisfação é obtida através de ilusões reconhecidas como tais, sem que se verifique permissão para que a discrepância entre elas e a realidade interfira na sua fruição. A região onde essas ilusões se originam é a vida da imaginação. Escuto um germe de imaginário aqui. A gente sabe que imaginário não é imaginação, mas... né? Enfim. Na época em que o desenvolvimento do senso de realidade se efetuou, essa região foi expressamente isentada das exigências do teste da realidade e posta de lado, a fim de realizar desejos difíceis de serem levados a termo. À frente das satisfações obtidas através da fantasia, ergue-se a fruição das obras de arte, fruição que, por intermédio do artista, é tornada acessível, inclusive àqueles que não são criadores. Aí ele vai chegar num ponto que ele cita lá no Futuro de uma Ilusão. Ele vai chamar a religião, vai chegar a falar que a religião é uma dessas formas. Mas vamos lá. As pessoas receptivas à influência da arte não lhe podem atribuir um valor alto demais como fonte de prazer e consolação na vida. Não obstante, a suave narcose a que a arte nos induz, ok, narcose, né? Não faz mais do que ocasionar um afastamento passageiro das pressões das necessidades vitais, não sendo suficientemente forte para nos levar a esquecer a aflição real. Quantas vezes a gente não vê um filme para distanciar da realidade? A maioria das vezes. Quase todas as vezes, né? E a gente sabe que aquilo não é real, né? Bom, sim, teoricamente. Né? Às vezes você está vendo uma novela, por exemplo, eu assisto novela, assumo isso abertamente. Você fala assim, nossa, mas isso é tão fora da realidade. Bom, eu não assisto novela, mas vejo as séries. Sério. Hoje em dia eu acho que mistura. É a mesma coisa. O conceito eu acho que é o mesmo. Principalmente eu acho que quem critica a questão da novela, bom, é a mesma coisa hoje em dia. É a mesma coisa. Você vai apreciar uma pintura, você não precisa necessariamente de ser capaz de fazer aquela pintura, mas aquilo causa em você esses efeitos. Né?
mas não são suficientemente fortes para nos levar a esquecer a aflição real. Agora, um outro processo opera de modo mais energético e completo. Considera a realidade como a única inimiga e fonte de todo sofrimento, com a qual é impossível viver, de maneira que, se quisermos ser de algum modo felizes, temos de romper todas as relações com ela. Essa é a segunda ponte. O eremita rejeita o mundo e não quer saber de tratar com ele. Pode-se, porém, fazer mais do que isso. Pode-se tentar recriar o mundo, em seu lugar construir um outro mundo no qual os seus aspectos mais insuportáveis sejam eliminados e substituídos por outros mais adequados a nossos próprios desejos. Aqui entra a geração do quarto, aqui entra o hikikomori, aqui entra a geração videogame, na minha interpretação. Aqui vai entrar tudo isso. Na Globoplay tem um documentário que chama Freud 2.0, que é narrado pela bisneta do Freud, e lá tem alguns exemplos de uma italiana lidando com pacientes que estão nesse isolamento do quarto. Então lá o rapaz fala, eu não consigo lidar com isso, então eu fantasio no videogame, e ela fica na porta. Como é que ela lida com eles? Ela fica na porta do lado de cá, porque eles não saem do quarto, e ela vai fazendo as interações através de bilhetes, ela vai tentando entrar nesse mundo deles. Está em Freud. É a questão do distanciamento da sociedade que vai criar o quê? Essa possibilidade. Veja o que ele diz aqui, ó. Corrige algum aspecto do mundo que lhe é insuportável pela elaboração de um desejo e introduz esse delírio na realidade. Lembrando que delírio é também um desvio, né? Eu estava lendo outro dia a origem da palavra delírio. Quando você está fazendo o arado, né, aquelas linhazinhas assim, né? Quando ele sai, aquilo chamava delírio. Então a pessoa está delirando, ou seja, está saindo do caminho. Uhum. Eu achei isso bastante interessante. Como desvio, né? Como desvio, né? Afirma-se, contudo, que cada um de nós se comporta sob determinado aspecto como um paranoico. Corrige algum aspecto do mundo que lhe é insuportável pela elaboração de um desejo e introduz esse delírio na realidade. Concede-se especial importância ao caso em que a tentativa de obter uma certeza de felicidade e uma proteção contra o sofrimento através de um remodelamento delirante da realidade é efetuada em comum por um considerável número de pessoas. E aí que vem o ponto. Perdão. As religiões da humanidade devem ser classificadas entre os delírios de massa desse tipo. Então, Freud não estava buscando um lugar para a religião naquela série lá de modos de se encontrar a felicidade? Ele não falou que a gente tinha que olhar mais adiante? Lançar o olhar além? Ele achou o lugar da religião. Agora, é desnecessário dizer que todo aquele que partilha um delírio... Oh, que bonitinho! Oh, gracinha, temos visita. Ela morre de saudade, ela veio aqui me arranhar. Muito bom. Agora veja aqui, ó. Vou fechar com essa frase aqui. É desnecessário dizer que todo aquele que partilha um delírio jamais o reconhece como tal. Essa questão do delírio é interessante. Os delírios coletivos. Aí vamos ter que fazer citação à psicologia das massas, né? Isso que está acontecendo aí na política. Gustavo, repete, maravilhoso. Todo aquele que partilha... Esse é Freud, tá? É desnecessário dizer que todo aquele que partilha um delírio
jamais o reconhece como tal. Muito bem. Esse é um ponto importante. Voltamos aqui ao questionamento inicial do capítulo sobre o lugar da religião, naquelas medidas, vamos chamar de paliativas para ser feliz. Aqui ele trouxe novamente esse mesmo assunto, né? Muito bem, a religião, deixa eu citar um pouco, a religião tentar atribuir uma finalidade à vida, né? Inicialmente, mas Freud atribuiu uma finalidade à vida e às religiões no discurso dele. Devia ter colocado esse trecho aqui do Viário, mas não coloquei. Nesse ponto estamos assim, a religião tentar atribuir uma finalidade à vida, né, que a gente sabe que funciona, mas Freud atribuiu uma finalidade à vida e às religiões. Eu não leio um Freud anti-religião, muito pelo contrário. Eu não sei como que você lê essa questão, né, dentro do mal-estar da civilização. Ele fala que, bom, no futuro de uma ilusão é uma outra argumentação. Pelo contrário, eu penso que ele acha a religião necessária, né, mas dá muito pano para manga. E aqui tem um esqueminha. Mundo externo restringe mais ou menos as possibilidades. Ele só é crítico, né? É que eu falei que estava mudo, eu não fazer. Ele só é crítico, Perdão, né? é que eu não vi. Não, estava mudo mesmo. Eu fui falando, mas eu não percebi que estava mudo. Ele só é crítico, né? Ele não é. Não vou dizer que ele é contra ou a favor, Sim, acredita ou não. Sim. Apesar dele ser ateu, né? Ele se considerava ateu. Ele não falou que nele não tem o sentimento oceânico, isso é uma das formas dele dizer que é ateu. Mas, ao mesmo tempo, não vou dizer que se apegava à religião judaica, mas seguia, assim, alguns rituais, vamos dizer assim. Era mais para judeu mesmo. Então, né? Você falou uma coisa importante, é crítico. A gente tem que ler essas pessoas como observadores críticos. Essas pessoas que falam, Freud, Lacan, assim, eles não se posicionam diretamente, né? Filósofos em geral, né? Eu acho que é até melhor de ler, de interpretar, exatamente por ser assim. Ele não defende nenhuma nem outra, ele faz análise crítica. Críticas. 100% crítica. E como que é aquela história? Como é um texto que comporta vários textos, também são leituras que comportam várias leituras aí dentro, né? Então, tem que se saber ler. Por isso que outro dia eu até brinquei e falei que a minha vontade era de fazer um retorno a Freud, né? Porque as pessoas não estão lendo, como não estavam lendo lá na crítica do Lacan, mas tá vendo? O trabalho que a gente está fazendo de ler, a gente está identificando tanta coisa, né? Hoje em dia, não que os comentadores não sejam necessários, mas acho que está acontecendo o mesmo movimento, né? Estão se dando preferência mais aos comentadores do que à letra em si. E aí se tira conclusões como Freud é misógino, Freud é patriarcal, Freud é contra a religião, Freud é tarado. Já dizer o de menos. Sim, para falar pouco, né? Para falar pouco. Mas não estão indo na fonte mesmo. Para fazer. Talvez caia naquilo que ele falou, né? O ser humano é preguiçoso por natureza. Muito bem. E pensar não é para todos. Pensar não é para todos. Deixa eu ler o que alguém já escreveu e achou que é isso, então. Muito bem. Deixa eu ser apedrejado aqui agora, mas a gente está no ambiente de transmissão, a gente pode falar, né? Sim. Pensar é para poucos. Mas por quê? O povo tem preguiça de pensar. É como outro dia eu falei, que a psicanálise é para todos, mas que nem todos são para a psicanálise. Eu não estava entrando no mérito, Nila, dessa questão de ser elitista, de que é para elitista, nem para. Não estava dizendo isso. Não. É para disposição mesmo. Exato, eu estava falando nesse ponto. De aprender. Sim. Como é uma formação em si, a psicanálise é para todos, mas se você não tiver esse desejo, nem todo mundo é para psicanálise. Como para qualquer área que seja.
Né? Sim. Mas deu um qui pro quo. Tá ficando gravado aqui. Se não for para provocar, não desce pro play, né? É mimimi demais, né? Tudo bem. Né, Então, Gustavo? bom, enfim. Está sendo gravado para a posteridade, mas vai ficar fechado, enfim. E aqui uma coisa, ó. O propósito da vida, então, que a gente estava questionando lá de trás, eu coloquei essa adaptação aqui do que o Viário fala, para ficar mais fácil, atribuição de tal questão aos sistemas religiosos. Essa questão da imaginação e do delírio. Princípio do prazer / felicidade como resposta. Religião como um dos métodos usados na busca pelo prazer e fuga do desprazer. Explica como produto direto das manobras internas do psiquismo. Agora a gente tem um lugar para a religião que o Freud não tinha lá no começo do capítulo. Né? Buscar aí prazer. Aí eu já poderia extrapolar um pouco isso, eu já colocaria aqui a questão do desamparo, a questão do pai, a questão do desamparo, né? E às vezes, por que não uma sublimação? Quando a pessoa está lá na igreja, seja ela qual for, rezando, orando, cantando, louvando, ela não está sublimando alguma coisa? Ela não está dando destino para alguma coisa? Tá, qual o problema? Certo, certo. Como 2 mais 2 são 4. Qual o problema? Eu vejo muito assim, quando eu fui criado em colégio de freira, né, então tenho uma formação católica até um pouco rígida, e que a gente ia lá à missa, às vezes a gente cantava as músicas, né? E depois eu passei a observar com outros olhos, onde eu ia à igreja e não concordo, não gosto de balançar folheto, essas coisas na igreja católica tem muito disso, né? Acho que o seu interfone tocou. Mas Boa noite, tá? tá, eu vou ficando por aqui também, então, tá? Eu vou ficando por aqui. Beijo, Aí, bom. Depois a gente se fala antes do Natal, depois a tá? gente vai se falando. Então tá bom. Feliz Natal para você, tudo de bom. Tá, tchau, tchau. Obrigada. Por nada. E então, a vocês que estão acompanhando a gravação, eu agora fico na dúvida se eu continuo aqui o meu raciocínio ou se eu paro. Mas eu gostaria de chegar num ponto onde terminasse justamente a questão que eu queria colocar para debate, mas eu deixo e eu terminasse o capítulo 2, que falta pouco. Então eu vou, reiterando o que eu disse a Nila, eu vou continuar aqui a gravação. Então a pergunta seria, o lugar da religião que o Freud está buscando, seria a religião uma espécie de satisfação substitutiva? Vocês colocam aí depois o que vocês pensam sobre isso, ok? E aqui estaria a frase que eu citei, né, a citação da Paixão, né? Então vamos chegar daqui a pouquinho, mas nunca estamos mais desprotegidos ante o sofrimento do que quando amamos, nunca mais desamparadamente infelizes do que quando perdemos o objeto amado ou o seu amor. Mas isso é mais para frente. Deixa eu continuar aqui a leitura e fazer alguns apontamentos para vocês. Voltando aqui, é desnecessário dizer que todo aquele que partilha um delírio jamais o reconhece como tal. Não pretendo ter feito uma enumeração completa dos métodos pelos quais os homens se esforçam para conseguir a felicidade e manter afastado o sofrimento. Sei também que o material poderia ter sido diferentemente disposto. Ainda não mencionei um processo, não por esquecimento, mas porque nos interessará mais tarde, em relação a outro assunto. E como se poderia esquecer, entre todas as outras, a técnica da arte de viver? Ela se faz visível por uma notável combinação de aspectos característicos. Naturalmente, visa também a tornar o indivíduo independente do destino, como é melhor chamá-lo, e, para esse fim,
localiza a satisfação em processos mentais internos, utilizando, ao proceder assim, a deslocabilidade da libido que já mencionamos. Mas ela não volta as costas ao mundo externo. Pelo contrário, prende-se aos objetos pertencentes a esse mundo e obtém felicidade de um relacionamento emocional com eles. Tampouco se contenta em visar a uma fuga do desprazer, uma meta, poderíamos dizer, de cansada resignação. Passa por ela sem lhe dar atenção e se aferra ao esforço original e apaixonado em vista de uma consecução completa da felicidade. Na realidade, talvez se aproxime mais desta meta do que qualquer outro método. Essa parte aí de baixo aí. Evidentemente, estou falando da modalidade de vida que faz do amor o centro de tudo, que busca toda a satisfação em amar e ser amado. Uma atitude psíquica desse tipo chega de modo bastante natural a todos nós. Uma das formas através da qual o amor se manifesta, o amor sexual, nos proporcionou nossa mais intensa experiência de uma transbordante sensação de prazer, fornecendo-nos assim um modelo para nossa busca de felicidade. Há, porventura, algo mais natural do que persistirmos na busca da felicidade do modo como a encontramos pela primeira vez? O lado fraco dessa técnica de viver é de fácil percepção, pois, do contrário, nenhum ser humano pensaria em abandonar esse caminho da felicidade por qualquer outro. E aí vem a citação. Eu vou ler da forma que está na Imago para vocês perceberem a diferença da tradução. É que nunca nos achamos tão indefesos contra o sofrimento como quando amamos, nunca tão desamparadamente infelizes como quando perdemos o nosso objeto amado ou o seu amor. Acho que está na mesma forma. Isso, porém, não liquida com a técnica de viver baseada no valor do amor como um meio de obter felicidade. Há muito mais a ser dito a esse respeito. Daqui podemos passar à consideração do interessante caso em que a felicidade na vida é predominantemente buscada na fruição da beleza. Vamos falar um pouco aqui sobre esta questão da beleza, onde quer que essa se apresente a nossos sentidos e a nosso julgamento. A beleza das formas e a dos gestos humanos, a dos objetos naturais e das paisagens, e a das criações artísticas e mesmo científicas. A atitude estética em relação ao objetivo da vida oferece muito pouca proteção contra a ameaça do sofrimento, embora possa compensá-lo bastante. A fruição da beleza dispõe de uma qualidade peculiar de sentimento, tenuemente intoxicante. Tenuemente intoxicante. A beleza não conta com um emprego evidente. Tampouco existe claramente qualquer necessidade cultural sua. Apesar disso, a civilização não pode dispensá-la. Embora a ciência da estética investigue as condições sob as quais as coisas são sentidas como belas, tem sido incapaz de fornecer qualquer explicação a respeito da natureza e da origem da beleza. Me lembro agora do belo e do sublime do Kant. E, tal como geralmente acontece, esse insucesso vem sendo escamoteado sob um dilúvio de palavras tão pomposas quanto ocas. Muito bom isso. A psicanálise, infelizmente, também pouco encontrou a dizer sobre a beleza. O que parece certo é a sua derivação do campo do sentimento sexual. O amor da beleza parece um exemplo perfeito de uma pulsão inibida em sua meta.
Beleza e atração, encanto, são originalmente atributos do objeto sexual. Vale a pena observar que os próprios órgãos genitais, cuja visão é sempre excitante, dificilmente são julgados belos. A qualidade da beleza, ao contrário, parece ligar-se a certos caracteres sexuais secundários. A despeito da deficiência de minha enunciação, aventurar-me-ei algumas observações à guisa de conclusão para a nossa investigação. E estamos rumando ao final do capítulo. Por isso eu vou terminar aqui, mesmo que solitariamente. Depois vocês deixam os seus comentários, por gentileza, e as suas observações. Aí vem a questão. O programa de tornar-se feliz, que o princípio de prazer nos impõe, não pode ser realizado. É um fato. O programa de tornar-se feliz, que o princípio do prazer nos impõe, não pode ser realizado. Contudo, não devemos, na verdade, não podemos, abandonar nossos esforços de aproximá-lo da consecução de uma maneira ou de outra. Caminhos muito diferentes podem ser tomados nessa direção, e podemos conceder prioridades, quer ao aspecto positivo do objetivo, da meta, qual que é o aspecto positivo? Obter prazer, quer ao negativo, que é evitar o desprazer. Nenhum desses caminhos nos leva a tudo o que desejamos. A felicidade, no reduzido sentido em que a reconhecemos como possível, constitui um problema da economia da libido do indivíduo. E é outro ponto. Não existe uma regra de ouro que se aplique a todos. Todo homem tem de descobrir por si mesmo de que modo específico ele pode ser salvo. Felicidade é subjetiva. O que é felicidade para mim pode não ser felicidade para vocês. Não há uma felicidade coletiva, não há aqui uma questão aristotélica, né, do bem supremo. Então você tem que agir de acordo com que a felicidade seja a felicidade de todos, né? O bem de todos. Isso não existe por essa frase do texto. Todos os tipos de diferentes fatores operarão a fim de dirigir sua escolha. É uma questão de quanta satisfação real ele pode esperar obter do mundo externo, de até onde é levado para tornar-se independente dele e, finalmente, de quanta força sente à sua disposição para alterar o mundo, a fim de adaptá-lo a seus desejos. Nisso, sua constituição psíquica desempenhará papel decisivo, independentemente das circunstâncias externas. O homem, predominantemente erótico, dará preferência aos seus relacionamentos emocionais com outras pessoas. O narcisista, que tende a ser autossuficiente, buscará suas satisfações principais em seus processos mentais internos. O homem de ação nunca abandonará o mundo externo, onde pode testar sua força. Quanto ao segundo desses tipos, a natureza de seus talentos e a parcela de sublimação pulsional a ele aberta decidirão onde localizará os seus interesses. Então, é uma questão de dirigir sua escolha. Qualquer escolha levada a um extremo condena o indivíduo a ser exposto a perigos, que surgem caso uma técnica de viver escolhida como exclusiva se torne inadequada. Assim como o negociante cauteloso evita empregar todo o seu capital num só negócio, assim também, talvez, a sabedoria popular nos aconselhe a não buscar a totalidade de nossa satisfação numa só aspiração. Não colocar todos os ovos numa cesta só, né?
Seu êxito jamais é certo, pois depende da convergência de muitos fatores, talvez mais do que qualquer outro, da capacidade da constituição psíquica em adaptar sua função ao meio ambiente e então explorar esse ambiente em vista de obter um rendimento de prazer. Uma pessoa nascida com uma constituição pulsional especialmente desfavorável e que não tenha experimentado corretamente a transformação e a redisposição de seus componentes libidinais indispensáveis às relações posteriores, achará difícil obter felicidade em sua situação externa, em especial se vier a se defrontar com tarefas de certa dificuldade. Como uma última técnica de vida, pelo que menos lhe trará satisfações substitutivas, é-lhe oferecida a fuga para a enfermidade neurótica, fuga que geralmente efetua quando ainda é jovem. O homem que, em anos posteriores, vê sua busca da felicidade resultar em nada, ainda pode encontrar consolo no prazer oriundo da intoxicação crônica, ou então se empenhar na desesperada tentativa de rebelião que se observa na psicose. A religião, novamente a religião, né, buscando lugar para a religião, restringe esse jogo de escolha e adaptação, desde que impõe igualmente a todos o seu próprio caminho para a aquisição da felicidade e da proteção contra o sofrimento. Sua técnica consiste em depreciar o valor da vida e deformar o quadro do mundo real de maneira delirante, maneira que pressupõe uma intimidação da inteligência. Toink. A esse preço, por fixá-la às forças num estado de infantilismo psicológico e por arrastá-las a um delírio de massa, a religião consegue poupar a muitas pessoas uma neurose individual. Dificilmente, porém, algo mais. Existem, como dissemos, muitos caminhos que podem levar à felicidade passível de ser atingida pelos homens, mas nenhum que o faça com toda segurança. Mesmo a religião não consegue manter essa promessa. Se finalmente o que crê se vê obrigado a falar dos desígnios inescrutáveis de Deus, está admitindo que tudo que lhe sobrou, como último consolo e fonte de prazer possíveis em seu sofrimento, foi uma sublimação incondicional. E, se está preparado para isso, provavelmente poderia ter se poupado o detour que efetuou. Aqui termina o capítulo 2. Então, tem aqui a conclusão com o Viaro, né? Partindo da relação do homem comum com a sua religião, nesse capítulo, Freud configura um panorama da vida e dos modos de viver baseado em alguns elementos. A descrição da vida como sendo árdua e repleta de decepções, requisitando, então, medidas paliativas para ser suportada, que foram os derivativos, satisfações substitutivas e substâncias tóxicas. A ideia de que a vida possui um propósito, de felicidade e se iguala ao programa do princípio do prazer. A sistematização de 3 fontes de sofrimento que dificultam a obtenção dessa felicidade: o próprio corpo, o mundo externo e os relacionamentos humanos. A esse quadro, Freud acrescenta um indivíduo cujas possibilidades de existência são ao mesmo tempo viabilizadas e limitadas pelo enquadre dado. Movido pelo princípio do prazer, ele persegue o propósito de ser feliz ao longo de uma vida áspera. Conta com algumas medidas paliativas e precisa se haver com diferentes fontes de sofrimento. A partir daí, esse indivíduo pode trilhar diferentes caminhos que, de acordo com suas direções, comporão técnicas de vida mais ou menos eficientes em, por um lado, proporcionar-lhe satisfações e, por outro,
proteções contra o sofrimento. A conclusão do capítulo, muito bem resumido pelo Viaro. E aí o seguinte, vou deixar essa questão, concluamos com Freud, que o programa de ser feliz que nos é imposto pelo princípio do prazer é irrealizável, mas não nos é permitido, ou melhor, não somos capazes de abandonar os esforços para, de alguma maneira, tornar menos distante a sua realização. Nisso, há diferentes caminhos que podem ser tomados, seja dando prioridade ao conteúdo positivo da meta, obtenção do prazer, ou ao negativo, evitar o desprazer. Em nenhum desses caminhos podemos alcançar tudo o que desejamos. Nem tudo posso ser, nem tudo posso ter. Já diria o filósofo Odair José, no Cancioneiro Popular, citado por uma grande amiga minha outro dia num colóquio sobre o mal-estar na civilização, felicidade não existe. O que existe são momentos felizes. E nem tudo podemos ter. Né? Meus queridos, então, a vocês que estão vendo a gravação, muito obrigado. Aqui nós terminamos nosso percurso agora, essa primeira parte, depois a gente vai marcar a outra data, e vamos seguindo aí a partir do dia 11, se não me engano. E então eu gostaria de desejar para vocês um Feliz Natal, que vocês continuem aí na trilha de vocês em busca do conhecimento, na formação constante, através dos seminários, através dos percursos de leitura, através dos cartéis. Aqui na SPO nós estamos com o nosso programa de cartel, e que vocês sejam muito felizes, ou pelo menos satisfeitos, pelo menos realizados dentro do que se propuseram a fazer, que é o estudo da psicanálise. Agradeço a todos o carinho, a atenção, e qualquer coisa vamos nos falando pelo grupo, tá? Vou lançar isso aqui também no YouTube, e daqui a pouco eu lanço o link para vocês. Ok? Muitíssimo obrigado. Até mais.